Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Fim de semana sangrento em Nampula. 13 pessoas morreram em resultado de 3 acidentes de viação, um dos quais foi um choque entre um carro e um comboio. As imagens são chocantes. Várias pessoas estateladas na estrada, dentre mortos e feridos, em consequência do acidente de viação do tipo capotamento, ocorrido no sábado no distrito de Mekonta, posto administrativo de Namialo. Os vídeos captados através de um telefone celular mostram muitas crianças entre as vítimas. O acidente aconteceu depois de ter estourado um dos pneus traseiros, tal como descreveu o motorista da viatura. Só que estava na frente de moto, eu tenho uma média de 60, 50. Só dá uma vez, não fiz bem, só calma isso. Ainda no sábado, outro acidente do tipo despiste e capotamento fez 6 mortos no distrito de Malema. O carro de transporte de passageiros também carregava pedras e o excesso de velocidade concorreu para o sinistro. Eu saí de Malema, aí aqui não pode. A chegar em Ribal, de repente o acidente, deixou de ressar assim, começou a abanar assim. E na madrugada deste domingo, esta viatura ligeira foi projetada pelo comboio nesta passagem de nível sem guarda. 3 ocupantes morreram. O secretário de Estado na província de Nampula fez o balanço de todos os acidentes ocorridos durante o fim de semana. A província, infelizmente, perdeu cerca de 13 pessoas nestes últimos dias. Registrou cerca de 20 feridos. São doentes que estão em estado estável, fora do perigo, não tivemos nenhum internamento na reanimação. Os acidentes que aconteceram este fim de semana colocam a província de Nampula na segunda posição em termos de mortes nas estradas nacionais nos últimos tempos, depois da província de Maputo. O presidente da República, Filipe Nyusi, reuniu-se em Angola com o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. No final do encontro foi anunciada a realização da Cimeira Moçambique-Portugal, próxima semana em Maputo. Filipe Nyusi chegou a Luanda à meio da tarde do último sábado, reuniu-se com a sua delegação e depois manteve um encontro com seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no final do qual foi anunciada a Cimeira Moçambique-Portugal, que terá lugar em Maputo na próxima semana. Que agora coincidem com a FACIM. E nós acabamos de divulgar o pacote de medidas de estímulo para a aceleração da economia. E temos empresas portuguesas que estão em Moçambique que precisam deste carinho nos vistos, nas taxas, muitas coisas, muitos pacotes. Então, chega no momento em que temos que capitalizar, isso ajuda para o turismo, por exemplo, a residência, os DIRs. Então, nós estamos numa fase em que, para nós, eu estava ainda a falar com o presidente Marcelo aqui, e temos que ver bem essa questão de quem entra, porque para nós Portugal não é um país de risco em termos de imigração. Para vir um português para nós não é uma coisa que nos preocupa muito. Então temos que embarcar nessa discussão para facilitar a economia. Então essa cimeira vai fazer isso. Muito dessa cooperação, não apenas a militar, a cooperação económica, a cooperação social, a cooperação política, na cooperação económica, coincidindo com a FACIM, a grande feira da indústria moçambicana, tudo isso será tema de uma cimeira que, antes mesmo de ocorrer, não é difícil de prognosticar que vai ser um sucesso. E na ocasião disse que na próxima sessão da Assembleia da República o governo vai submeter as medidas de estímulo à economia para sua aprovação. O pacote de medidas tem que ser averbadas ou aceitas pelo Parlamento, mas eu penso que não haverá muito problema, porque até era o Parlamento, todas as suas bancadas que pressionavam para que houvesse alguma mudança, por exemplo, no IVA, RPI, etc., essas coisas todas, mesmo nos DIR. Então, nós temos a expectativa, agora o nosso Parlamento está de folga, como eu digo, entre aspas. Então, logo quando vier, vamos trazer e vai andar. Vamos. Vai nesta próxima sessão? Terá que ser, se eles tiverem um tempo, nós não mandamos o Parlamento, como também não mandamos a Justiça, mas acreditamos que é vontade dos moçambicanos facilitar a economia.
economia, desburocratizar o Estado, para as pessoas terem tempo para poder produzir para o país. O chefe de Estado ainda reuniu-se na noite de sábado com o antigo presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete. Cabo Delgado está a exportar amendoim produzido por deslocados. Cerca de 3.000 toneladas do produto foram colhidas no distrito de Chiuri. Metade do amendoim foi produzido pelas vítimas do terrorismo. Amice Jacinto é um dos milhares de sobreviventes dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Fugiu de Macomia no ano 2020 e agora vive no centro de reassentamento de deslocados de Marupa, no distrito de Chiuri. Quando chegamos aqui, começamos a ver já que o governo pensou de nos atribuir áreas para trabalharmos. Sim, na verdade fomos atribuídos áreas e o mesmo governo também pensou de nos trazer sementes para fazermos a nossa agricultura. Com a ajuda da família, Amice Jacinto lançou as sementes à terra na campanha agrícola 2021-2022. Na sua primeira produção como deslocado, Amice conseguiu colher milho, feijões e amendoim. Esse amendoim, até agora armazenei, ainda não vendi. Estou a esperar o tempo para ver se os preços podem subir. Sim. Qual é o preço agora e qual é o preço que gostaria de ter? Agora estão a comprar 35. E eu gostaria que vendesse até nos sementicais. Chiuri tem uma terra fértil para a prática de agricultura. Atualmente é um dos maiores produtores de amendoim ao nível da província de Cabo Delgado. Para a produção do amendoim, o nosso distrito contou com 3.058 toneladas. Destes, 1.092 toneladas foram produzidas pelas famílias deslocadas. O amendoim produzido em Cabo Delgado é comprado por pequenos comerciantes que depois revendem para grandes empresas de exportação. E eles conseguem levar o produto para Nacala. Nacala daí começam já a fazer exportação para a Ásia, que é a Índia. Segundo estatísticas, em 2021, Moçambique arrecadou $144 mil norte-americanos com a exportação de amendoim. E este ano o valor subiu para cerca de $9 milhões, tendo a província de Cabo Delgado sido considerada uma referência ao nível do país, apesar da situação dos ataques terroristas. Estes resultados foram conseguidos graças ao Sustenta, um programa do governo concebido com o objetivo de revolucionar a agricultura através do apoio de insumos agrícolas e introdução de técnicas melhoradas de produção. Para a cultura de amendoim, temos que usar 45 entre linha e 20 entre planta. No distrito de Chiuri, o programa Sustenta conta com 22 extensionistas, dos quais 2 são superiores e 22 técnicos profissionais. Nós basicamente fizemos transferência de tecnologia aos produtores, ajudamos os produtores a maximizar a sua produção, desde a sementeira até na colheita. Com o aumento da produção agrícola, os camponeses de Cabo Delgado, especialmente os deslocados, estão a ganhar dinheiro, mas também, aos poucos, estão a conseguir resolver um dos grandes problemas que enfrentam, que é a fome. chechile kino panye huyale mahukwale wali hasane hwale na wenra nchoro pokeri hiyole omikamba silimile nangani sofereri vya kofya nangani kumbukila tena nyuma misambi kwa kuwa nilima alhamdulillah roho yangu yankuteseka baba kwa kuwa njala ile ndi vita vikulu. Além de produzir para comer e vender, os deslocados também estão a produzir sementes melhoradas para usar nas próximas campanhas agrícolas. Angola disse hoje adeus e obrigado a José Eduardo dos Santos.
Familiares, amigos, entidades partidárias e chefes de Estado despediram-se hoje do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O corpo do antigo estadista foi depositado no Memorial Agostinho Neto. Precisamente 80 anos depois do seu nascimento e 51 dias após a sua morte em Espanha, o corpo de José Eduardo dos Santos passou a jazer no Memorial Agostinho Neto, em Luanda. A urna já tinha sido colocada na base este sábado, depois de um cortejo fúnebre que circulou pelas principais artérias de Angola. Numa altura em que recebo... O funeral de Estado foi a ocasião em que diversas personalidades angolanas e não só puderam dizer adeus e obrigado ao homem que governou o país por 38 anos. O legado de união viu-se também quando, mesmo antes da chegada do presidente angolano, João Lourenço, chegou o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Na altura era um estatista semelhante àquilo. O chefe de Estado angolano chegou e foi posicionar-se para receber os seus homólogos estrangeiros que, em viaturas protocolares, foram chegando um a um. Moçambique fez-se representar pelo presidente da República, Filipe Nyusi, que à chegada saudou João Lourenço. Filipe Nyusi ali a fazer uma saudação. Além de Filipe Nyusi, de Moçambique esteve Joaquim Alberto Chissano, antigo chefe de Estado. Outros presidentes também foram transmitir o seu calor ao povo angolano, com destaque para Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Emmerson Mnangagwa, do Zimbábue e José Maria Neves, de Cabo Verde. Governou Angola desde muito cedo. Quando estavam todos já no local, João Lourenço acompanhou-os à tenda principal, onde decorreram as cerimônias propriamente ditas. Foi neste local onde as várias facetas de José Eduardo dos Santos foram exaltadas, através de mensagens. Por exemplo, José Eduardo dos Santos, pai. Papá, as tuas lutas não foram em vão. É com gratidão que recordamos a sua ternura, o seu olhar preocupado e atento. Pedimos desculpas pelos dias e noites que lhe tiraram o sossego. Hoje tens o descanso merecido pelas batalhas internas que travaste. Era muito bom poder acordar ao som da sua viola, ouvi-lo cantar. A música sempre será o nosso ponto de encontro. À frente do partido e do país por quase 40 anos, foi destacado também o seu papel enquanto governante. Foi no seu consulado que se operaram, por exemplo, a transição constitucional, a transição para o multipartidarismo, a democracia pluralista e o Estado de Direito, a transição para a economia do mercado e a transição para a consagração e o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, de que destaco a abolição da pena de morte. E depois, como político, militante do MPLA e arquiteto da paz, reconciliador e mais. Foi sob tua condução que se encontrou a solução negociada que pôs fim à guerra em Angola, o que te valeu o cognome de arquiteto da paz. O MPLA confiou ao presidente José Eduardo dos Santos a missão histórica de dirigir o povo angolano na defesa das conquistas da independência nacional, no fortalecimento do Estado, na implantação e consolidação da democracia multipartidária, na conquista da paz, na reconstrução do país e no lançamento das bases para o desenvolvimento. José Eduardo dos Santos foi também patrono da fundação que levava o seu nome. Daqui veio um discurso que destacava o lado social da governação do antigo presidente. Enquanto cidadão humanista, filantropo, altruísta, aquele que instituiu a FESA, inspirando-se nos valores seculares das nossas comunidades e da sua cultura, e fez da fraternidade, da ajuda mútua, da entreajuda e da solidariedade e amor ao próximo a base da nossa política para assegurar aos assistidos e beneficiários o acesso à assistência social, à educação, à saúde, à formação profissional e académica, ao desporto e à ação cultural em complementaridade com as ações do Executivo. Com o calor das emoções,
o diretor da Fundação, João de Deus, acabou por passar mal e a cerimônia foi temporariamente interrompida. Sem fazer nenhuma intervenção, João Lourenço depositou a coroa de flores e foi saudar a família dos Santos. Outros chefes de Estado também foram cumprimentar a família. E depois disso, a urna foi levada ao jazigo José Eduardo dos Santos, onde foi depositada. Já no jazigo, assistiu-se ao lançamento de 21 salves de canhão. Eu, quando saio de Angola para vários países... Sobrevoo honorífico da Força Aérea e outros momentos. E não posso me limitar... Numa cerimônia restrita, a urna foi depositada no Memorial Agostinho Neto, que daqui em diante passa a albergar os corpos dos 2 primeiros presidentes de Angola, nomeadamente Agostinho Neto e agora José Eduardo dos Santos. E a população de Angola homenageou o seu líder, pedindo à família dos Santos que esteja unida para defender o legado do antigo presidente. É um momento de bravura, momento muito importante pelo povo angolano, enquanto que nós devemos reconhecer o trabalho feito pelo senhor que nos deixou, que é o engenheiro José Eduardo dos Santos, que a própria sua pátria não vão esquecer os seus efeitos. Quando viemos do Ambo a pé até a Benguela, o camarada presidente mandou aviões para recolher as crianças que não conseguiam andar. Hoje tenho a minha família completa, graças ao camarada presidente José Eduardo dos Santos. A homenagem vai para a família, que eles tenham coragem e na vida é ser perder e ganhar. Ele passou e nós ainda ficamos e vamos continuar a lutar para sempre. José Eduardo dos Santos deu a sua juventude pela nação, então não tem como não retribuir as devidas honras ao nosso camarada. A família enlutada, eu desejo muita coragem, que estejam sempre firmes e continuar com os feitos que o pai deixou. Triste da minha vida, que essa idade que eu tenho, foi ele que lutou muito para me conquistar até hoje minha idade. Sim, eu acho que ele teve um enterro digno, camarada presidente que foi. Eu acho que ele teve um enterro de louvar. Eu pelo menos me senti bem aqui assistir essa cerimônia. A família nessa hora de luto, que tenham muita força, muita coragem, muita união acima de tudo, principalmente a união. Que haja união, que haja amor entre os irmãos. Pronto, a união acima de tudo. Não foi bom a morte, mas foi muito bom o evento e a homenagem. A mensagem para a família enlutada. Deus disse assim: o homem vai nascer, vai viver e vai morrer. Mensagem para a família enlutada, em particular a viúva e os filhos, que tenham saúde, que tenham sossego, e vamos orar nós como crentes para que tenham saúde fraterna. Angola e o adeus a José Eduardo dos Santos. O Jornal da Noite sai agora para um curto intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. Na província de Tete, técnicos de saúde recém-formados pedem enquadramento no Sistema Nacional de Saúde. Um pouco por todo o país, há falta de enquadramento de quadros formados em diversas áreas de saúde. Embora haja melhorias na colocação de quadros técnicos de saúde recém-formados nas diferentes áreas do setor em Tete, exigem criação de políticas abrangentes para enquadramentos de técnicos já certificados. O governo deveria fazer disponibilizar mais vagas para sítios com menos profissionais da nossa área para nós podermos concorrer e fazermos a promoção da saúde. O governo deveria ajudar a todos nós recém-graduados e também olhando para aqueles que já graduaram antes, né? Ou mesmo assim, que sempre nos encontrassem, a nós todos, não só a mim, mas a todos os estudantes recém-graduados. Apesar de constituir prioridade do governo, a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, reconhece a problemática da falta de enquadramentos de quadros já formados no setor. São evidentes respostas do esforço do governo para o bem servir a nossa população.
Esta graduação irá contribuir sobremaneira à redução do déficit de profissionais nestas áreas para aproximar cada vez mais os serviços à nossa população. A secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, falava neste sábado durante a cerimónia de graduação de 150 novos técnicos de saúde, certificados nas áreas de medicina preventiva e nutrição, enfermagem geral e saúde materno-infantil. Adalberto da Costa Júnior diz que a UNITA ganhou mais mandatos do que os que lhe foram atribuídos pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola. O presidente do partido admite, porém, que vai aceitar a derrota caso os resultados definitivos deem vitória ao MPLA. A UNITA já demonstrou não concordar com os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral Angolana sobre o escrutínio de 24 de agosto. À margem do adeus a José Eduardo dos Santos, o líder do partido afirmou que a contagem feita pela força política dá direito a maior número de deputados. Angola não tem ainda os resultados definitivos. Naturalmente que foram formalizados nas CPEs, portanto nas comissões provinciais, lá onde os resultados não estão conforme os dados da CNE, e é, penso eu, em função disso que ontem o porta-voz da CNE afirmou que iriam rever os mandatos. Os dados que nós temos atribuem-nos muito mais mandatos e esses necessariamente vão ser retirados ao MPLA. A nossa contagem não terminou, continua e, portanto, chamo aqui a atenção que os dados que nós temos são os dados da Comissão Nacional Eleitoral. Mas se os dados dessa comissão confirmarem a vitória do MPLA e de João Lourenço, Adalberto Costa Júnior prometeu conformar-se. A partir da altura em que nós aceitamos participar no jogo, nós vamos ter que nos conformar com aquilo que as atas nos indicarem. A UNITA fez uma contagem paralela à CNE dos resultados das eleições. No entanto, pediu calma à população até que os resultados definitivos sejam divulgados. O Conselho Municipal de Matola está a usar cimento para tapar buracos em estradas de asfalto. A edilidade reconhece que o material é inapropriado, mas justifica não ter dinheiro para colocar asfalto. As estradas da Matola não estão em condições. A descrição é de um condutor de transporte de passageiros que usa com frequência as vias do município da Matola. A STV visitou algumas estradas da urbe, nos bairros da Matola G, Liberdade e Siquama. Os utentes queixam-se das péssimas condições. As viaturas acabam estragando-se aqui mesmo, mas depois exigem inspeção, sei lá quanto. Mas a inspeção para quê? Com buracos assim. A via está razoável. O buraco está mais ou menos. Mas é só escolher a qual buraco pode bater. O Conselho Municipal de Matola reconhece o problema e diz estar a executar um plano que consiste em tapar buracos das estradas. Temos estradas maioritariamente asfaltadas que estão com problemas de buracos. O que nós temos estado a fazer é, com recurso ao betão hidráulico, vamos resolvendo alguns pontos que provavelmente não seja oportuno ou não seja sustentável. O material usado pode resolver o problema a curto prazo, mas não é o mais recomendado. Daí que requer cuidados especiais. Aquele material até tapa os buracos, mas carece de alguma técnica. Primeiro, os buracos não estão a ser cortados e facejados. Segundo, a parte de colagem do material com o material bituminoso nas pontas não está a ser acautelado. Terceiro, quando se tapa um buraco com material de betão de cimento, o material de betão de cimento tem de esperar pelo menos 8 horas para secar e normalmente tem de ter uma cura esperada de 7 dias para ter capacidade de resistência suficiente. O engenheiro Celso Nichols adverte que, caso não sejam tomadas as medidas, poderão prevalecer os buracos nas estradas. Podemos continuar a ter buracos porque algumas secções vão fissurar rapidamente e vão começar a saltar. Mas afinal, o que leva o Conselho Municipal de Matola a usar este material para resolver o problema?
mas por exiguidade de recursos, por vezes essas intervenções não ocorrem. E não ocorrendo, o que vai acontecendo é que vamos tendo um buraco aqui, um buraco acolá, e pronto, vamos criando condições para que a nossa mobilidade não seja condicionada, à medida em que também vamos trabalhando para mobilizar recursos para que tenhamos esse tipo de intervenção. Um fato que não ecoa aos ouvidos de Zarito da Guerra, transportador de passageiros. Nós pagamos impostos para que o dinheiro reverta-se para reabilitar as estradas, mas leva-se betão, tampa-se buracos. Em termos de engenharia, sabemos que isso aí não é coisa apropriada. Nem que se fosse um alcatrão de segunda, terceira mão, mas levar betão de um cimento já usado, vir pôr na estrada, é uma pessoa que não se importa com o povo. Isso aí. Por sua vez, o município da Matola está à procura de um empreiteiro para a reabilitação de algumas estradas que estão degradadas. Existe um trabalho que foi feito de mapeamento, portanto, dos pontos considerados críticos. Posso dar exemplo da estrada que liga, por exemplo, ao bairro Patrício Lumumba, Singatela. Essa estrada que eu fiz referência anteriormente, que liga ao bairro quilômetro 15, Ancobe, fez um trabalho para garantir a transitabilidade, mas estamos com um plano de intervencionar de modo a solucionar este problema dos buracos. Até o momento, a idilidade da Matola já tapou os buracos nas estradas das avenidas União Africana, 5 de Fevereiro e Joaquim Chissano. Mais uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes, saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Maputo vai registrar uma máxima de 33 graus e mínima de 18. Xai-Xai, 34 graus de máxima e 19 de mínima. Inhambane, 29 graus de máxima e 21 de mínima. Tempo quente com céu pouco nublado, passando a muito nublado ao entardecer. Neblinas ou nevoeiros matinais. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 29 graus e mínima de 19. Chimoio, igualmente 29 graus de máxima e 14 de mínima. Quilimane, 31 graus de máxima e 20 de mínima. Itete, 36 graus de máxima e 22 de mínima. Céu geralmente pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais, vento de sueste a leste, fraco a moderado. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 17, Lixinga 23 graus de máxima e 9 de mínima e por fim Pemba 28 graus de máxima e 19 de mínima. Céu geralmente pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais, vento de sueste a leste, fraco a moderado. Até já. Estamos de volta às notícias. Estreou esta noite a terceira edição do Mosque Talents. 34 concorrentes de 3 categorias levaram ao palco performances originais. E esse chão está sujo, horrível, imundo. Até meus novos sapatos vão se estragar. Antônio! 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 A dupla Miguel e Shelton teve a grande responsabilidade de abrir a gala inaugural da terceira edição do Moss Kids Talents. A senhora está atrasada. A senhora só acompanha a novela, não acompanha a notícia. Dizem que o país não está bom. Lá em Cabo Delgado é só... Na gala deste domingo, na verdade, o teatro serviu para incentivar um exercício de reflexão sobre temas domésticos e sociais. Fazendo da arte uma forma de expressão, concorrentes como Leónidas Massing tornaram a marrebenta uma linguagem universal. O regresso das emoções do Mosque Talents. A seguir ao jornal vem análise e debate na STV Notícias. Junta-se a nós, Boaventura Mucipo, para os destaques do Noite Informativa. Mucipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Já há dinheiro para a reabilitação da Estrada Nacional número 1. O Banco Mundial vai transferir para as autoridades moçambicanas 400 milhões de dólares para uma intervenção num perímetro de 508 quilômetros. 400 milhões de dólares a dividir por 508 quilômetros é igual a 700 ou a cerca de 700 mil dólares. Isto quer dizer que cada quilômetro que vai ser intervencionado, estes 508, vai custar o valor de mais de 700 mil dólares.
Outro aspecto é que o dinheiro do Banco Mundial ele não estará disponível no imediato. Devido às burocracias próprias dos processos do Banco Mundial, este valor só será disponível, portanto, numa conta do Banco de Moçambique, que é o canal de acesso a este tipo de recursos, no prazo de 3 a 4 meses. O Banco Mundial, com este valor, resolve um problema pontual, mas deixa de lado a questão essencial. A questão essencial é qual é o modelo, qual é o mecanismo do Estado moçambicano para a manutenção de estradas. Dito de outra forma, depois da utilização dos 400 milhões de dólares com a estrada em condições, passados 15, 20 anos, que modelo é que Moçambique vai adotar para que não volte ao Banco Mundial bater a porta e pedir novamente dinheiro? É este o rumo da discussão que vamos ter sobre o financiamento para a reabilitação de parte da Estrada Nacional número 1. Quando passam 5 anos do terrorismo em Cabo Delgado, várias organizações da sociedade civil vêm alertar para o risco de esquecimento da situação dos deslocados naquela província. Estas organizações dizem que há um subfinanciamento dos projetos humanitários em termos de apoio aos deslocados. Dizem também que há uma falta de compromisso, algum desgaste, algum cansaço das várias organizações e estados em apoiar a intervenção humanitária em Cabo Delgado. Moçambique já veio dizer que o terrorismo não acaba, as tropas da SADC vão ficar no país por mais um ano. O ponto é qual é a estratégia de gestão dos deslocados enquanto o terrorismo não acaba. São dois temas para análise pelo nosso painel habitual aos domingos. São eles Fernando Lima, que vai entrar em direto de Angola, Moisés Mabunda em Maputo e Luís Nhanchote também em Maputo. Foi hoje o funeral de um dos embondeiros do Estado angolano, José Eduardo dos Santos, o homem que governou Angola durante 38 anos. José Eduardo dos Santos é responsável pela transição democrática e da economia de mercado, por um lado, e também é apreciado por ter devolvido a paz a Angola. Mas os seus críticos não o perdoam. Dizem que facilitou a corrupção e deixa um país na miséria. No dia em que se fecha o ciclo do eduardismo, há um contexto de gestão dos resultados eleitorais, mas também de um diferendo entre os filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos e do Estado angolano, o que, de certa forma, eclipsou a homenagem merecida a um dos fundadores da SADC. Com um jornalista angolano e também um outro ativista e cientista político, vamos olhar para os 38 anos do eduardismo e vamos também discutir o futuro de Angola. É este o menu que servimos hoje, domingo, num dia em que transmitimos portanto, o Noite Informativa na STV Notícias. A STV, o nosso canal generalista, segue com um jogo importante da Liga Italiana. Escolha a sua, caro telespectador, ou fica na STV Notícias ou fica no canal generalista com futebol. Uma grelha diversificada. Eu, do meu lado, aguardo por si na STV Notícias com os meus convidados para o desenvolvimento dos temas aqui apresentados. Até já. O convite está feito, não deixe de acompanhar o Noite Informativa ao jogo entre Fiorentina e Nápoles referente à Liga Italiana. O jornal está no fim, tenha uma boa noite e uma grande semana.